Qual caminho você está seguindo? Você já parou para pensar que, mesmo sem perceber, você já está em um dos dois caminhos? Sim, é isso mesmo. Não importa a sua idade, a sua história, suas escolhas do passado ou até mesmo sua fé de agora. Você já está andando em uma direção espiritual. Pode parecer algo distante, simbólico, filosófico, mas é mais real do que tudo o que seus olhos conseguem ver. A verdade é simples, não existe meio termo. Não existe um espaço neutro entre o bem e o mal. Ou você caminha rumo à vida eterna, ou está indo em direção à perdição. Isso pode parecer radical, e é mesmo. Jesus nunca disse que existia uma terceira opção, um caminho do meio, um espaço onde você pode apenas observar, sem participar. Não, ele foi claro, direto, sem rodeios. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Jesus nos mostra que há dois caminhos diante de cada pessoa. Um parece mais fácil, mais espaçoso, cheio de liberdade e conforto. O outro parece difícil, estreito, exigente, mas a aparência engana. O caminho largo, o que muita gente prefere, é sedutor. Ele te convida com sorrisos, promessas de prazer, sucesso imediato, liberdade sem compromisso. Mas esse caminho, aos poucos, vai te afastando do que é verdadeiro, do que é eterno, do próprio Deus. Já o caminho estreito, esse é diferente. À primeira vista ele parece duro. Ele exige escolhas, sacrifícios, decisões. Mas cada passo ali tem sentido. Cada dor é acompanhada pela presença de Jesus. Cada renúncia é uma semente plantada na eternidade. O que assusta é que muita gente acha que está no controle, que vai escolher mais tarde, com calma. Mas a verdade é que o simples "depois eu vejo isso" já é uma escolha. Sim, só de deixar para depois, você pode estar se afastando do caminho da vida. Não é preciso dizer não a Deus para andar longe dele. Basta ignorá-lo, basta deixar que o tempo passe. E o mais perigoso, o caminho largo não começa com placas de alerta. Ele começa com convites atrativos, frases como "você merece ser feliz do seu jeito". Cada um tem sua verdade. Religião é coisa do passado. Deus vai entender. E de passo em passo você vai andando, sem perceber que está se distanciando daquele que deu a vida por você. Talvez você esteja nesse caminho agora. Talvez pense, mas eu sou uma boa pessoa. Nunca matei, nunca roubei. Mas o que Deus deseja não é só comportamento moral. Ele quer o seu coração. Ele quer caminhar com você. E você precisa saber, ninguém chega ao céu por acidente. Mas muita gente escorrega para o inferno simplesmente porque escolheu o conforto. O caminho estreito não é famoso, não é cheio de aplausos, mas ele é seguro. E o mais bonito é que você não anda sozinho por ele. Jesus caminha com cada um que o escolhe. Ele não aponta o caminho de longe e diz, vá. Ele diz, vem, eu vou com você. Agora me diga, você já percebeu em qual caminho está? Você vai continuar andando por ele, mesmo sabendo aonde ele leva? Ou vai parar, respirar e dizer, eu quero o caminho da vida, eu escolho Jesus? Porque no fim das contas, só existem dois caminhos, duas direções, dois destinos. E entre eles está você. Desde o princípio, Deus te deu algo extraordinário, um presente que nenhuma outra criatura recebeu, o poder de escolher. Quando Deus criou o ser humano, ele poderia ter programado tudo. Poderia ter nos feito como robôs, obedientes, automáticos. Mas não. Ele não queria servos forçados. Ele queria filhos, filhos livres. Foi por isso que no meio do jardim do Éden, ele plantou duas árvores muito especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse claramente, dessa árvore você não deve comer. Gênesis 2:17. Mas repare em algo poderoso. Deus não colocou muros ao redor da árvore proibida.
Ele não cercou o lugar com anjos armados. Ele não instalou alarme, nem lançou raios do céu. Ele simplesmente confiou. Isso mostra algo profundo. O livre-arbítrio é uma honra, não um abandono. É Deus dizendo: eu quero que você me ame porque escolheu, não porque foi forçado. Eles tinham tudo. A presença de Deus era constante. Não havia dor, nem medo, nem falta. Mas também havia uma escolha. E naquele momento, uma voz sussurrou. Uma mentira foi plantada e Adão e Eva disseram sim à serpente e não a Deus. E com essa decisão, o pecado entrou no mundo. Não foi com uma guerra, não foi com gritos, foi com uma escolha. Mas veja bem, mesmo depois da queda, Deus nunca tirou de nós essa liberdade. Ele continuou permitindo que o ser humano decidisse. E isso revela algo imenso. Você é profundamente amado. Tanto que Deus prefere correr o risco da sua rejeição a te forçar a amá-lo. O Senhor não quer te controlar. Ele quer que você caminhe com Ele por decisão própria. É um amor que respeita. É um Deus que, mesmo sendo todo-poderoso, espera pela sua resposta. Hoje, esse mesmo livre-arbítrio está nas suas mãos. Você continua tendo o direito de dizer sim ou não. Cada escolha que você faz, por mais simples que pareça, está construindo um caminho. E muitas vezes, a maior batalha não acontece fora, mas aqui dentro, no coração. Você não é apenas uma peça no mundo. Você tem poder de decisão. E Deus observa com amor, torcendo pela sua resposta certa. Desde o Éden até hoje, o desejo de Deus é o mesmo. Que você escolha a vida, que você use esse presente, o livre-arbítrio, não para se afastar, mas para se aproximar dele. Porque a mais linda forma de adoração é a decisão sincera de amar a Deus por escolha. Hoje, agora mesmo, enquanto você escuta essa mensagem, a mesma escolha feita no Éden está diante de você. Não estamos mais no jardim, não há uma árvore visível diante dos seus olhos. Mas a essência da escolha permanece a mesma. Você vai andar com Deus ou vai seguir por conta própria. E o mais sério é que você já está escolhendo. Sim, mesmo no silêncio, mesmo no depois eu vejo isso, cada passo, cada decisão, cada pensamento está te levando em alguma direção. A vida cristã não é feita só de grandes momentos. Ela é construída nas pequenas decisões do dia a dia. A maneira como você trata os outros, o tempo que você dedica a Deus, o que você alimenta no seu coração, os simples cliques que você dá quando ninguém está olhando. As escolhas que parecem neutras, mas nunca são. Não existe neutralidade espiritual. Não existe ficar parado nesse caminho. Ou você está se aproximando de Deus, ou está se afastando. Josué sabia disso. Por isso, ele disse algo poderoso ao povo. Escolhei hoje a quem quereis servir. Josué 24:15. Ele não disse amanhã, nem quando você estiver pronto. Ele disse hoje, porque o tempo para decidir é agora. Não existe garantia de que amanhã será igual. A única coisa que você tem é o presente. Talvez você tenha pensado que pode decidir mais tarde, mas e se hoje for o último aviso? E se essa mensagem for a última batida de Deus no seu coração? Quantas vezes Ele já te chamou? Quantas vezes você sentiu aquele toque, aquela inquietação, aquela vontade de mudar, mas você adiou? Depois eu vejo isso. Um dia eu me acerto com Deus. Agora não é a hora. Mas a verdade é que cada depois pode te afastar do propósito que Deus tem para você. Você pode estar no caminho errado há anos, mas não precisa dar mais um passo nessa direção. A escolha continua sendo sua. E Deus, com todo o seu amor, ainda te diz: volta para mim, eu ainda te quero. Ainda dá tempo. O que você faz hoje pode mudar toda a sua eternidade. Não espere uma voz do céu. Não espere um trovão, o chamado já está dentro de você, e a única coisa que Deus espera é a sua decisão sincera.
Cada decisão tem peso, cada ação tem consequência. Toda escolha que você faz, mesmo a mais simples, gera um impacto. Às vezes, parece que uma pequena decisão não tem importância. Mas a verdade é que nada passa despercebido no mundo espiritual. Cada pensamento alimentado, cada atitude tomada, cada palavra dita ou engolida, cada sim, cada não, tudo isso está construindo o seu caminho, tijolo por tijolo, passo a passo. Pode parecer simples, mas até essa escolha tem peso, porque não existe escolha neutra quando o assunto é eternidade. Você pode pensar que está apenas adiando, mas o que está fazendo, na verdade, é escolher um afastamento sutil. E é assim que muitos se perdem, um passo de cada vez sem nem perceber. O inimigo não precisa de um escândalo para te afastar de Deus. Ele só precisa de um mais tarde, de um não agora, de um isso não é tão errado assim. E pouco a pouco o coração esfria, a consciência adormece e a alma começa a caminhar por um caminho perigoso, achando que está tudo bem. Veja a Bíblia. Homens e mulheres de Deus também tiveram que fazer escolhas, e suas decisões definiram destinos. Davi, quando escolheu se arrepender, mesmo depois de cair. Pedro, quando escolheu voltar, mesmo depois de negar. E até Judas, que poderia ter buscado perdão, mas escolheu o fim. As decisões são portas, e uma vez abertas, elas nos levam a lugares onde às vezes não conseguimos voltar facilmente. É por isso que a vida com Deus não se resume a seguir regras frias. Ela é feita de discernimento, de sabedoria, de relacionamento. É como caminhar com alguém que te ama e confiar que ele sempre vai apontar o melhor caminho, mesmo que nem sempre pareça o mais fácil. Cada decisão que você toma pode te aproximar de Deus ou te afastar. Nada é pequeno demais, nada é irrelevante. Você está sempre construindo algo, mesmo quando não vê. E hoje, agora, você pode escolher construir algo eterno. A vida cristã não é apenas seguir regras, mas caminhar com discernimento. Você já percebeu como muitas pessoas pensam que ser cristão é só seguir regras? Pode isso, não pode aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Se errar, Deus vai te castigar. Mas a verdade é outra. A vida com Deus não é uma prisão de normas frias. É uma jornada com alguém que te ama profundamente. O cristianismo de verdade não é uma religião de aparência. É uma relação de confiança. É sobre caminhar lado a lado com Deus e ouvir sua voz, dia após dia. É sobre discernir, saber o que agrada ao coração dele, saber quando parar, saber quando avançar. É reconhecer que nem tudo o que é permitido convém. Lembra do que Josué disse? Escolham hoje a quem vocês querem servir. Josué 24:15. Ele não estava falando de seguir um sistema religioso. Ele estava dizendo, decidam andar com Deus, não só no sábado, não só nos cultos, mas todos os dias, em tudo. Caminhar com Deus exige discernimento, porque nem sempre o mal parece mal, e nem sempre o bem é popular. Muitas vezes o que é certo dói, o que é justo custa, mas mesmo assim o coração que ama a Deus decide obedecer. O verdadeiro cristão não é aquele que segue um manual, é aquele que escuta a voz do Espírito Santo, que pergunta, Senhor, isso te agrada? E que está disposto a mudar de rota, se for preciso. Porque amar a Deus não é viver com medo, é viver com propósito. Jesus não nos chamou para sermos religiosos, Ele nos chamou para segui-lo. E seguir alguém é diferente de seguir uma regra. É estar perto, é confiar, é andar junto. Ele nunca disse, aprendam tudo antes de me seguir. Ele disse, vem e segue-me. Então lembre-se, a vida cristã não é só sobre o que você faz, mas com quem você caminha. E se você caminhar com Jesus, mesmo nos dias difíceis, você nunca estará sozinho. Você já se fez essa pergunta?
Como eu sei se estou mesmo no caminho certo? Com tantos caminhos, tantas vozes, tantas opiniões, é fácil se confundir. Afinal, nem todo caminho errado parece errado no início. Alguns até parecem abençoados, promissores, seguros, mas Jesus nos deu um critério claro. Ele não deixou a gente no escuro. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus 7, 13 e 14. Essas palavras não são uma metáfora qualquer, são um alerta. Jesus está dizendo, o caminho da vida não é o mais cheio, não é o mais confortável, não é o mais aplaudido. Muita gente está andando no caminho largo, achando que está tudo bem, só porque todo mundo faz o mesmo. Mas esse caminho, apesar das luzes e da liberdade aparente, leva à escuridão. É um caminho sem cruz, sem arrependimento, sem confrontos e, no fim, sem salvação. Já o caminho estreito é apertado, sim. Às vezes exige abrir mão do próprio ego, rejeitar propostas que o mundo aplaude, dizer não ao pecado quando tudo dentro de você quer dizer sim. Mas esse caminho é cheio de graça, de sentido, de propósito, de Jesus. Então, como saber se você está no caminho certo? Se você precisa renunciar a si mesmo, está no caminho certo. Se sente que está nadando contra a corrente, está no caminho certo. Se está crescendo em amor, humildade, temor a Deus, está no caminho certo. Se a sua vida está sendo moldada pela palavra, mesmo quando é difícil, você está no caminho certo. O erro é achar que só porque está fácil é bênção. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda dor é sinal de fracasso. Às vezes, é exatamente o oposto. Poucos encontram o caminho estreito, mas aqueles que o escolhem nunca se arrependem. E você? Já parou para observar por onde tem andado? O caminho largo parece inofensivo no início. É encantador à primeira vista. Ele não assusta, não grita, não empurra, ele convida. Com promessas bonitas, liberdade sem limites e a falsa ideia de que tudo vai dar certo, contanto que você siga o coração. Mas o que ninguém te conta é que esse caminho nunca começa com placas de advertência. Ele começa com uma pequena concessão, isso não tem nada demais, todo mundo faz, mais tarde eu volto para Deus. E quando você percebe, está longe, muito mais longe do que jamais imaginou. O caminho largo não mostra o seu fim logo de cara. Ele te embala, te embriaga com conforto e só mostra o abismo quando é quase tarde demais. O diabo não tem pressa. Ele seduz com calma. Ele alisa o chão antes do buraco. O caminho largo promete muito e entrega pouco. Ele oferece liberdade, mas prende a alma. Oferece prazer, mas mata aos poucos. Oferece fama, mas esvazia o coração. Mas escute, se você está nesse caminho agora, ainda há tempo. Deus não desiste de você. Ele não fecha a porta. Ele espera. E mesmo se você tiver caminhado anos na direção errada, um passo de arrependimento já te recoloca no caminho certo. Porque Deus não se impressiona com quão longe você foi. Ele se importa com a direção que você decide tomar agora. O caminho largo é fácil, até ser tarde demais. O caminho estreito é difícil, mas é cheio de vida. O diabo não ruge sempre. Ele sussurra. Você já percebeu que o inimigo nem sempre aparece gritando? Ele não é um monstro barulhento que ataca de repente. Na verdade, ele é muito mais perigoso do que isso. Ele é sutil. Ele sussurra. Ele chega devagar, com palavras suaves, com ideias que parecem boas, mas que levam ao erro, com conselhos que confundem o coração. Ele sabe exatamente onde apertar, que medo usar, que dúvida plantar, que desejo alimentar. E o pior, ele se disfarça de luz, de bondade, de até mesmo algo espiritual. Satanás se disfarça em anjo de luz,
2 Coríntios 11:14. Ele não vem sempre para assustar, ele vem para seduzir, para enganar. Às vezes, aquilo que parece uma bênção é uma armadilha. Aquele atalho que não machuca ninguém pode te levar a um beco sem saída. Aquele pensamento inofensivo pode ser a semente da dúvida e do medo. Por isso, o discernimento espiritual é tão importante, porque só com a ajuda de Deus conseguimos perceber quando o inimigo está falando. E a oração é a nossa armadura. A palavra é nossa espada. Não deixe que o inimigo te engane com sussurros. Fique alerta. Peça sabedoria a Deus e lembre-se, a voz que vale a pena ouvir é aquela que traz paz e verdade. Jesus chama você com amor e clareza. Ele nunca sussurra para confundir. Ele chama para salvar. O caminho estreito tem dor, mas também tem propósito. O caminho estreito não é fácil. Ele pode ser cheio de dificuldades, lutas e renúncias. Mas é exatamente nesse caminho que encontramos o verdadeiro propósito da vida. É no meio da dor que aprendemos a confiar. É na renúncia que descobrimos o valor da liberdade verdadeira. É na luta diária que nosso caráter é moldado. E Jesus prometeu estar conosco em cada passo, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não nos prometeu um caminho sem cruz, mas prometeu estar ao nosso lado, nos ajudando a carregar o peso. E sabe o mais bonito? Cada dor, cada lágrima, cada sacrifício tem um propósito eterno. Quando você escolhe o caminho estreito, você está construindo algo que dura para sempre. Não é só sobre sobreviver aqui, é sobre viver para sempre com Deus. Sim, o caminho estreito pode ser difícil, mas ele é cheio de vida, amor e paz verdadeiros. Você nunca estará sozinho, porque Jesus escolheu caminhar com você. O convite é pessoal, não coletivo. A decisão é sua. Você já percebeu que a fé não é algo que se herda ou que se vive por obrigação? Ela é uma decisão pessoal. Não importa o que seus pais, amigos ou comunidade façam. Não importa em que igreja você nasceu ou cresceu. A pergunta que importa é só uma. Você escolhe seguir a Deus? Essa escolha não é coletiva nem automática. Cada coração precisa decidir, cada mente precisa responder, e essa decisão pode acontecer agora, hoje mesmo. Não precisa esperar o momento perfeito, porque a vida é feita de decisões que transformam. Desde o começo, Deus deu liberdade ao homem. Ele quer que você escolha, que você diga sim a Ele com sinceridade. E quando essa decisão vem do coração, ela muda tudo. O convite está aí, mas só você pode aceitar. E quando aceitar, Jesus estará lá, segurando sua mão, guiando seus passos e nunca, nunca te deixando sozinho. A hora da decisão. Qual caminho você vai escolher? Será o caminho fácil, cheio de promessas vazias, mas que leva ao fim da história? Ou será o caminho estreito, difícil, mas que conduz à verdadeira vida, aquela que dura para sempre? Lembre-se, Deus não quer que você viva com medo, nem que se sinta preso. Ele quer que você viva com propósito, com paz no coração e com a certeza de que está caminhando com Ele todos os dias. Se hoje o seu coração está tocado, se você sente que esse é o momento de virar a página, diga sim a Jesus. Escolha a vida, escolha o amor, escolha o perdão, porque a porta está aberta e Ele está esperando por você. Não espere mais. O caminho certo está a um passo de distância. Basta você dar esse passo. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava te chamando para uma nova direção, não ignore esse chamado. A vida é feita de escolhas, e talvez essa seja a escolha mais importante que você vai fazer em toda a sua caminhada. Se você deseja andar com Jesus, se quer continuar ouvindo mensagens que fortalecem a sua fé, inscreva-se agora mesmo aqui no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui
A palavra de Deus é viva e transforma. Escreve aqui nos comentários: eu escolho o caminho da vida. Esse simples ato pode ser o primeiro passo de um novo recomeço. E não tenha vergonha, você não está sozinho nessa decisão. Estamos caminhando juntos e Deus está te vendo com olhos de amor. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo, com mais palavra, mais verdade e mais vida para o seu coração. Amém.